about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Boa noite, ou bom fim de dia. Então, com muita satisfação que realizamos esse Happy Nutri especial bem no dia em que se comemora o Dia Mundial da Alimentação. A lamentar esse tempo, né, presidente? Que não ajudou muito. Mas enfim, para molhar a terra, para garantir melhores alimentos. Verdade. Mas de qualquer forma, estamos aqui, as que estão presentes e os que estão presentes felizes, né? Então estamos na terceira edição este ano. Já falamos de mitos e verdades sobre o leite. Iniciamos os debates sobre vitamina D e na segunda edição agora damos continuidade a este tema amplo e de muito interesse científico, que graças a eles e a nossa presidente conseguimos um relevante espaço na mídia para o sindicato. Agradecemos aos patrocinadores que sempre nos prestigiam. Aqualife, vivendo mais e melhor, tornando mais saudável a nossa vida e dos nossos pacientes com seus filtros que tornam a água alcalina e ionizada. Temos aqui, inclusive, para demonstração. IGOS, Instituto de Pesquisa, Ensino e Gestão de Saúde. Do Tambo, desnecessário, apresentação, basta uma colherada para se apaixonar, na versão light, tradicional e na versão sem lactose. Viver orgânico, produtos orgânicos com teleentrega de cestas e teleentrega. E Dermograu, laboratório Senhor dos Passos, com 16 unidades em Porto Alegre. Gente, passo a palavra à nossa presidente. Obrigada. Deixa eu afinar a voz, porque esse microfone é só para cá, não tem som. Não, gente, então a gente se reúne hoje aqui. Hoje é o Dia Mundial da Alimentação, a gente optou por estar na mídia, né, desde ontem, falando sobre o tema. Domingo às 10 horas no Parque Farroupilha, então, pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar. E o tema desse ano é agricultura familiar. Agricultura familiar, deixa eu me lembrar, tem uma coisa alimentar o mundo e cuidar da terra. É um tema muito amplo, né, para te lembrar toda hora disso. Mas é o ano da agricultura familiar que eles estão recomendando. E que com isso eles acham que uma grande parcela dos produtores são em termos de agricultura familiar, né, o pequeno agricultor. E nós vamos aproveitar o gancho, né, para procurar diminuir 800 milhões de pessoas na insegurança alimentar e que já houve uma baixa de 100 milhões em uma década. Aliás, desde o Plano Real, né, foi baixando a inflação, foi aumentando o consumo. E nós vamos passar de imediato ao tema do último encontro, que tu não estava, né? A gente dividiu, mas como em função da chuva que hoje vinha gente nova, eu pedi para a colega Rochelle falar um pouco a abertura do metabolismo da vitamina D. Nós já tiramos algumas conclusões, que foi para a mídia também, e hoje a gente vai continuar e depois a gente dividiu os artigos, mas aí tu entra junto. As gurias também não estavam na última, tá? A Moema Mônica, Moema Mônica, veio de Pelotas, que é nossa delegada lá, com muito prazer, e passo para a Rochelle. Precisa falar no microfone, tá melhor ali. Eu acho que agora é melhor aqui, ó.
Tá, eu só vou deixar uma imagem aqui pra ajudar. Até na casa da Lúcia. Tá. Vira assim. Mas posso ficar sentadinha aqui assim? Hã? Eu acho que ela fica mais alta que levanta. Tá, então vamos lá. Oi, boa noite, tudo bom? Então eu vou falar um pouquinho sobre o metabolismo da vitamina D, que é uma vitamina que está sendo tão falada aí, né? E eu tive até, eu te comentei, né, Terezinha, eu tive agora há pouco no congresso o terceiro congresso de oncologia do Mãe de Deus, e aí eu levei evidência sobre vitamina D e câncer. Então eu acabei de estudar mais um pouco ainda, acabei de defender minha tese de mestrado também sobre isso, então vou pincelar um pouquinho o metabolismo da vitamina D. Então lembrando que assim, a vitamina D, 80% dela é obtida através da radiação solar e 20% pela alimentação, tá? As duas fontes são a primeira fonte, no caso, o sol, a radiação solar, ela numa camada de onda dos raios solares entre 290 e 315 gramas de nanomoles por gramas de sol, tem uma medida do raio solar, é capaz então de penetrar na pele e converter o 7-dehidrocolesterol, que é um tipo de colesterol que a gente tem na epiderme, e converter então a pré-vitamina D3 em vitamina D3, que é o colecalciferol que a gente chama. E esse então é absorvido junto com a gordura, assim como a vitamina quando a gente ingere a vitamina D. Então ambas são absorvidas junto com a gordura, são levadas através do sistema linfático até o fígado. E no fígado, então, acontece a primeira hidroxilação da vitamina D, através da enzima 25-hidroxilase, que metaboliza então a vitamina D, tanto aquela proveniente do sol, quanto aquela que foi ingerida, e aí ela se transforma no fígado em 25-hidroxivitamina D, que é um marcador nutricional dessa vitamina no nosso sangue. É quando a gente pede nos exames, a gente solicita a 25-hidroxivitamina D. Então ela é metabolizada, a primeira metabolização dela é no fígado, e ela percorre na nossa corrente sanguínea ligada a proteínas carreadoras como a albumina. Então pessoas desnutridas têm uma deficiência de vitamina D também. Problemas de absorção intestinal, elas também pode ter um déficit de vitamina D. E no rim, então, acontece a segunda hidroxilação da vitamina D, que é, no rim, a enzima 1-alfa-hidroxilase transforma a vitamina D em calcitriol, que é a forma mais ativa, biologicamente mais ativa no nosso corpo. Essa segunda hidroxilação que o rim que executa, ela é capaz então de transformar no calcitriol, e o calcitriol é o que está envolvido em várias reações inflamatórias no nosso corpo. Quando a gente vai falar de câncer e vitamina D, a gente tem que lembrar do calcitriol, que é essa segunda hidroxilação, que é essa forma biológica mais ativa. Então o metabolismo da vitamina D acontece no fígado, a primeira hidroxilação, e no rim. Quando a gente fala assim, por que hoje a vitamina D então ela tá tão falada assim? Porque ela tá muito ligada a fatores inflamatórios, a fatores doenças autoimunes e o câncer também, né? Porque quem que participa desse ciclo celular, como que ela participa desse ciclo celular, né? Relacionando a todos esses fatores. O calcitriol, aquela forma biológica, então o receptor do calcitriol, que é o VDR que a gente chama, ele é capaz então de regular algumas expressões da nossa genética, assim, dos nossos genes. Então ele regula esse ciclo celular. Até eu tenho uma imagem aqui bem legal, assim, mostrando um pouco aqui, ó.
tem que se deter um pouquinho mais, é uma imagem meio complexa. Mas então, quando a 1,25, quando o VDR, que é o receptor da 1,25 de hidroxivitamina, recebe a vitamina D, ele regula mais de 200 genes no nosso metabolismo. E essa metabolização, esses genes estão envolvidos em vários ciclos celular, principalmente os mecanismos de apoptose, angiogênese, inflamação e proliferação celular. Então aí entra as doenças autoimunes, o câncer. Então quanto maior o nível, algumas doenças, como por exemplo, vai lá, não, primeiro. Algumas doenças, então, como o câncer, por exemplo, e principalmente hoje, o que a gente tem de maior embasamento científico é o câncer de colo retal e o câncer de mama. Isso eu fiz, a minha revisão que eu fiz agora, assim, é os estudos que mais indicam que pessoas com baixos níveis de vitamina D, então tem um risco maior para esses dois tipos de câncer. Mama e colo retal. Outros, até a minha pesquisa de mestrado foi câncer de esôfago, mas a gente não conseguiu definir, né, responder nada ainda, porque é muito cedo ainda pra gente estar dando essas informações. Então, a relação da vitamina D no metabolismo das doenças está relacionada com o VDR, que é o receptor do calcitriol, que é aquele metabolizado no rim. Mais ou menos a relação metabólica dela com as doenças e o metabolismo dela, tanto a sintetizada, aquela que a gente absorve pelo sol, quanto aquela que a gente ingere, que hoje em dia são poucos alimentos, né? Gotas de vitamina D, cápsulas, é válido como um suplemento, mas a gente até conversou no último evento, assim, que a nossa conduta nutricional é tentar sempre migrar para aquele lado mais natural, assim, enfim. Então a gente eu acabo orientando a exposição solar pelo menos 15 minutos dentro daqueles horários adequados, assim, né? Claro, hoje, por exemplo, ninguém absorveu vitamina D hoje, né? E aí entra as deficiências. Aqui no Brasil, a gente tem em torno de 60% a 70% dos indivíduos com deficiência de vitamina D. Então, E nem era para ser um país tropical, né? A região sul menos, né? Mas assim, tem uma pesquisa bem antiga já, que foi realizada em Recife. E lá ninguém apresentava níveis de... E ela não entra como tratamento dessas doenças, né? Como médico. Não, como tratamento não. Acaba que eu tenho visto bastante oncologista solicitando, assim. Estão solicitando. Os ginecologistas estão solicitando bastante. Hoje ela está entrando muito como tratamento para esclerose múltipla, né? Essa sim. Altas doses. Mas essa sim está como tratamento. Mas para esse, na verdade, ela está entrando muito mais como prevenção de câncer de mama e colo retal do que tratamento, né, em si. Claro que a osteoporose eles indicam. Claro, eu acabo esquecendo dessa função óssea porque não é muito que eu estudo, mas essa é A prioridade. que é a prioridade. Vamos dizer, prioridade na primária. E essa já está confirmada, né? Então, isso não tem o que dizer, assim. Uma coisa assim que tem que chamar a atenção também é que às vezes o que a gente tem visto a pessoa, a empresa que a vitamina D, não é um profissional da área, se preocupa com a vitamina D e a pessoa não toma cálcio, então não adianta nada tomar vitamina D. Claro. Aí eu tomo leite, eu tomo aí não adianta. E a gente estava conversando até antes de eu dar essa palestra lá, eu estava conversando com outro médico oncologista e ele estava ele estudando bastante a vitamina D, fiquei bem contente, na verdade, né? E ele é super estudioso da vitamina D, super interessado nas novidades que ela tem. E ele confirma, realmente não adianta. Paciente meu com câncer de colo retal e mama, eu oriento, suplemento, porque pra mim já tá mais do que... Como aquele médico da esclerose múltipla, embora a sociedade brasileira não ande ter cautela. Mas ele os pacientes... Os pacientes chegam. Foi legal porque os pacientes começaram a entrar via contato, né? E do Brasil inteiro. Mas eles querem dar os depoimentos, porque eles sabem que fez bem para eles.
Não tem muitos relatos desses pacientes, né? E a gente segue, e acaba que vai seguindo, né? É uma continuidade. Um pouco em termos de ciência, assim, a gente reluta um pouco, porque como... tudo vira modismo, né? Olha o glúten, o ferro. Sim, exato. Então, cuida também que a gente não tá passando, né? Essa imagem assim que tudo é vitamina D também, né? E não é por aí, né? Claro que a gente tem, foi o que eu falei até nessa palestra. O meu estudo deixou um ponto de interrogação, mas ainda tudo é muito novo, né? Então não dá pra gente se apegar em tudo que a gente tá, né? Em todo esse modismo que realmente tá, assim. Tem outras coisas também, né, Michele, que ainda não... Que a gente ainda não sabe. Mas assim, metabolicamente a gente tá aprendendo também, né? Esse caminho do VDR aí, do receptor, né? Claro que isso a gente já sabe, enfim, desde 1969 se descobriu o VDR, que era o receptor, mas agora que ele está envolvido nesse ciclo celular de inflamação, né? Ele está presente, ele inibe alguns desses caminhos, assim. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque tem os receptores e tal, tem também, estou pensando em termos do câncer de mama, para mim não ficou bem claro e eu não li muita coisa também, eu li mais da parte óssea. Tem um câncer que facilita aqueles que contêm receptor para os hormônios e para o colesterol. Também tu sabe que se não tiver colesterol suficiente, há um problema com a vitamina D. Sim, não sabe. Então, como que fica essa parte, por exemplo? Porque tu está trabalhando a vitamina D como prevenção do câncer de mama. Uma outra linha do câncer de mama evita usa o inibidor das enzimas para a produção do hormônio, e aí precisa de colesterol, aí o colesterol não entra, não é formado hormônio e ele fica alto no sangue. Sim. E por outro lado, tem os que não são câncer, que não são induzidos por ter o receptor de hormônio. Faz o teste e vê se tem os receptores do hormônio, cara. Esse hormônio tem que ter colesterol. Então acaba que tu toma o inibidor da enzima que produz a produção do hormônio, e aí tu fica para inibir a formação do colesterol para não ter enzima, entendeu? E aí... Que saia justa. Assim, tu tem tipo de câncer, de mama, tá? Tu vai ter os receptores dos hormônios que causarão a disfunção do aumento exagerado da célula, que é o câncer, certo? Então, tu faz um teste, tu tem esses receptores. Então, se tu tiver no teste esses receptores, um dos tratamentos é inibir, é o tamoxifeno, para não ter o hormônio, ou tu inibe a enzima que vai formar o hormônio. Entra na constituição desse hormônio o colesterol, certo? Tá? Então, se a vitamina D, todo esse trajeto que ela faz, que ela também precisa do colesterol, e aí eu quero saber qual é a relação, já que a vitamina D... Mas ela precisa do colesterol para absorção, né? Não precisa de um colesterol, ela precisa da gordura, né? Em si, para absorção. Entre aspas, se era essa gordura, as gorduras lipossolúveis. Essa gordura não quer dizer que é o colesterol do mesmo polimorfismo do câncer de mama, né? O VDR, o receptor, ele está associado ao polimorfismo do câncer de mama. As pesquisas falam muito sobre o polimorfismo, assim, a genética desses tipos de câncer que estão associados com esses receptores, né? Como uma prevenção também, eles estão ligados justamente por estar presentes dentro desse polimorfismo. Então é muito individual mesmo, mas a relação da absorção é com as vitaminas lipossolúveis, não a questão do colesterol em si.
E até tu falando do tamoxifeno, eu sei que abre um pouco mais a discussão, nem tanto de vitamina D, mas aproveitando o gancho, porque a gente está falando de alimentação saudável, e hoje é o dia, né? Conversando com esse médico, a gente estava falando que ele tá fazendo uma pesquisa sobre a redução de peso versus o tamoxifeno, que é a medicação que reduz em 20 a 30% a recidiva de câncer pós-câncer de mama, né? E ele, o que ele diz? O que ele está provando? Que a perda de peso pós-câncer de mama também reduz a recidiva no mesmo percentual do que a medicação. Isso já tem A simples perda de... já tem, exato. mas ele a câncer de mama de útero é a obesidade. E aí, se a pessoa tem o câncer de mama dela, fez todo o tratamento, ela vai depois seguir uns 5 anos com essa medicação. A medicação, em média, reduz em 30% a recidiva. E a perda de peso reduz a mesma coisa em percentual. O tamoxifeno, ele é muito, o efeito colateral dele é muito. Pode dar câncer de útero, pode dar glaucoma, pode cegar, pode isso, tumor na retina. Mas como ele é mais pós-menopausa, pode tomar o inibidor da enzima. Que é bem melhor e não tem esse efeito colesterol. A única coisa que te aumenta o colesterol no sangue ou não. Se tiver uma... Sim, uma alimentação. Esse todo tanto tamoxifeno. Sim, eles alteram. Anastrozol, que é o nome comercial, eles têm, aumenta, te desfunciona toda, te desregula toda. Mas com o tempo aí tu, vai. E o tamoxifeno agora, em vez de 5 anos, eles já estão deixando 10 anos. Ah, é? 10 anos. 10 anos. Para não ter recidiva. Isso eu achei claro, já existe a pesquisa, mas é um dado legal de tu levar para o consultório, porque eu tenho umas 3 pacientes assim com recidiva de câncer e quando eu já sabia, mas enfim a gente acaba, passa e elas ficam bem assustadas. E eu preciso perder peso mesmo. Não, isso aí. E que eu estimulo isso. Uma das coisas que se usa, porque é verdade, é prevenir, é levar a obesidade também para esse lado, né? Claro. E aí parece que conscientiza mais ainda, que é uma coisa. Mas isso aí, olha, há muito tempo e não davam ênfase a isso. Então, bom, a gente dividiu os artigos, primeiro é tunel. Me dá agora, mas podia ter ideia para fazer um encerramento de primeiro. O que vocês acham? Seria Não, ele não é um marcador, ele é um fator de risco. Ele é um fator de risco. Ele é um fator de risco. Elas estão pedindo. Sim, aqui ó, culpado. Mas tu sabe que tem uma parte médica e eu também. Eu não peguei, eu tenho uma médica que eu me trato, que a gente discute muito essa parte do câncer de mama e da vitamina D. E há uma desconfiança do tipo de kit que estão usando para fazer o exame, porque assim ela disse assim, Maria Terezinha, eu não peguei paciente Com vitamina D normal. E quando eu atendo, eu trabalho muito com idosos, eu digo assim, pode pedir, daí prescrevo, levo lá pro SUS para fazer o exame, porque a gente não tem SUS. E daí eu digo, vai dar baixo, viu? Não precisa se assustar. Mas vai dar baixo, não acertei todos. Dá baixo.
Eu já baixo. Agora eu vou, semana que vem eu vou fazer o meu, eu quero ver como é que vai estar essa vitamina D. E aí, é aquilo que a gente conversou, discutiu na outra. Tu pega a densitometria óssea e tá levando para esse parâmetro que é o mais direto, né? Claro. É o mais direto da vitamina D. Esse é comprovadíssimo. E aí tu pega a densitometria óssea e tá boa. Eu baixo um e no outro deu que o meu feno estava aumentando com tanto cálcio. Eu tive que parar para captação, porque daqui a pouco eu já tenho essas pernas belas, lindas e torneadas. Tu imagina com um outro desse tamanho. Mas é bem isso. Mas é mesmo, tu faz a comparação dos dois, mas como que tá baixo? Tem um estudo que a gente comentou até da outra vez, que saiu. Não me lembro, mas isso é bem boa. E mostrando que a deficiência de vitamina D não foi relacionada com a densitometria óssea do paciente. E aí eles colocam no estudo assim, no New England saiu. Eles colocam que esse ponto de interrogação para os kits, mas e sim, o ideal seria o método da aferição do VLR. Isso seria o certo. Mas aqui no Brasil não existe. Nos Estados Unidos tem. Mas é caríssimo também. Esse seria o ideal mesmo. Porque daí é o receptor da vitamina D. Aí sabe o real. Bom, assim, ó, a Soraya não pôde vir e o artigo dela eu era do cálcio e vitamina D. E ela teve ela tem atendimento em Canoas com uma equipe de home care e ela tentou mudar e aí eu vou deixar aqui porque eu li esse aqui, mas não para... Eu gosto de anotar alguns pontos, a gente já discutiu um pouco desse aqui. E o outro é o pega o microfone para ficar ali, para gravar. Ele não tem som, é só para ele. Aqui pega. Ele tem, capta bem. Não, na verdade aqui, ó, tem um compêndio aqui de artigos. Fala bem alto. De artigos que evidenciam o benefício, né, da vitamina D. Destacando dois deles, assim, um exatamente em cima do câncer de mama, onde um estudo identificou vários genes associados com o câncer de mama que são regulados com os receptores de vitamina D. Né? E se tu tens um aporte da vitamina, ela pode ser útil na redução do risco e no tratamento do câncer. Deve ter alguns estudos mais aprofundados ainda, né? Tem a referência aí. Exatamente. E o outro que eu achei interessante foi da redução da inflamação, que de uma forma genérica, na verdade. Tem Esse assim, não, mas ele faz o geral. de uma forma genérica, onde eles identificaram em mulheres mórbidas, com obesidade mórbida, mulheres mórbidas, Tem uma questão. Tem uma questão. Com obesidade mórbida, glicémicos da 25 horas foram constatados universalmente relacionados com vários indicadores de inflamação, incluindo a proteína C. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Enfim, então eu acho que cada vez mais a gente está se apropriando mais dessa matéria, né? Eu acho que a vitamina D, a reposição, ou como podia ser a tua prescrição, né, de luz solar, assim, periódica, é o que tem que ser feito. Eu tenho um paciente que eu digo pra ele assim, às vezes tu tá no carro, sabe, tem um sol, puxa a manga, bota o braço pro lado, assim, pega o sol do lado. Esses dias eu fui multada, porque eu tava com o braço do lado e não dava na direção. Eu disse isso numa... Eu peguei hoje também, eu Com o braço no lado. Eu dei uma entrevista que vai sair dia 26 de novembro, bem do resultado do nosso. E eu falei a história de Esse artigo que eu
Alzheimer. Mas não- ele ainda faz Não, mas tem outras. A minha mãe tem Alzheimer e a médica que está cuidando dela tem um suplemento de vitamina D. E aí eu tava lendo estudos a respeito também e tem feito recentemente até nos Estados Unidos, na Universidade de Illinois, que eles estão constatando que realmente as sintomas de atividades cognitivas em paciente com Alzheimer, quando a concentração de cálcio está baixa, Não, mas tem estudo feito pelo Luca e colaboradores, 2013. Ele tem 225 artigos por papel da vitamina D na redução do risco da doença do sistema nervoso, entra Parkinson, entra Alzheimer, entra esquizofrenia, a esclerose lateral, que é a esclerose lateral era da Soraya. Isso, e ela tem um artigo ótimo. Autismo, e é claro que a evidência mais forte é para a esclerose múltipla. Acho que ainda é. forte é pra isso, né? Mas eu trataria, por exemplo. Aí que tá. O que é o tratamento, né? Porque, por exemplo, para esclerose múltipla, o tratamento é doses altíssimas de vitamina D. E por enquanto, para Alzheimer, eles não estão tratando com doses altas. Né? A gente tá. Os médicos estão dando doses de, sei lá, 5 ou 6 gotas, mais ou menos, de cada 100 unidades. Né? É pouco, não é super tratamento. Tem alguns médicos que dão 50 gotas por semana. Mas eu fico pensando, será que não era um momento de atacar, assim, que nem esclerose? Porque Pois é, eu também penso dando muito isso. tempo, né, pra doença. Não, mas tem também doença sobre o excesso de vitamina D, porque ela é lipossolúvel, ela fica armazenada. Então devido a isso. Inclusive cálculo, né? Tem aí um que ia apresentar, eu acho que era o da Lara. A Lara não veio também. Não, elas pediram, as que estavam, que eu tinha distribuído mesmo, que estavam. A Ângela Hilgert, a Simone Terra, a Beth, a Ângela, a Eveline, a Márcia, a Ione, a Gislaine, a Soraya e a Lara. A Márcia tá ali. Vê se tá A aplicação da vitamina D não é uma coisa por médico, Tá ficando. não é um exame de rotina, deveria fazer parte do exame de rotina. Mas eu vejo que cada vez mais já tá, exame de rotina. Exame de rotina. Eu percebo que cada vez mais tá virando. Mesmo os médicos não tinham esse hábito de pedir, eu é que pedia. Agora, tanto que eu Sim, eles não têm, tanto que eles trazem os exames e tu tem, não pediu a vitamina D, mas já virou rotina. não. Principalmente a partir de uma certa idade, talvez os mais novos. Mas imagina, ó, com 15 anos se pedir. Mas Eu acho pode que ser, ginecologista, né? pode ser secundária até, né? Secundária é outra doença, é outro problema. O neuro também, né? Também pode ter. Não, e também numa fase em que ocorre 15 anos, menina, ela está terminando o crescimento, entendeu? Quer dizer, se mostrou mais tarde, ainda vai até mais tarde. E de repente está usando muito. Então pode ter dado, mas que não poderia dar por causa disso. Sim. Na verdade, ela vai começar agora. É que tem história familiar, como tem história de câncer de mama. Do lado da família, talvez, por conta disso, Sim, Pode ser sim. Pode ser sim. E aí já tem Não, ainda não. Acho que precisa mais ainda. Tá, Não. eu era isso, mais. Vem acompanhando os casos que tem resultado de doença Mortalidade, principalmente câncer de mama, em função da suplementação da vitamina D. com suplementação é pouco. Sim, medicação e faz a suplementação.
aí sim é consequência. Por isso que se tiver um processo inflamatório, não é pela deficiência, ela causou a deficiência. Por isso sempre tem que fazer esse alinhamento aqui, que foi... Esse é o desafio, na verdade, né? um desafio. Porque Pode, a própria inflamação pode estar alterando toda aquela via metabólica dela. Existem alguns medicamentos assim que possam inibir? Tem só aqueles anticonvulsivantes. Esses são os que diminuem o nível da vitamina D, que podem diminuir a absorção e os níveis no sangue. Tu trabalha com esse tipo de paciente? Não esse tipo de paciente. Pacientes com deficiência, assim, tem algum trabalho nele? Eu atendo muito paciente com disfunção gástrica, assim, Crohn, celíaco, e eles normalmente têm deficiência. E aí eu suplemento. Na verdade, digo para tomar sol, né? Mas dependendo da situação, não tem como, não. Aí a gente suplementa, mas a minha primeira orientação é o sol. E cuidar, né? Porque se tornar medicamento. Porque a gente também chegou nessa conclusão, né? Definir bem o que era quando era suplemento e quando era medicamento. Mas eles estão chegando, assim, e também atendo pacientes que querem emagrecer, né? Enfim. Então, eles já chegam com o exame da vitamina D. Já tem? O meu ginecologista disse que 75% das pacientes deles têm deficiência. Ele tinha um caderninho com a lista. Eu acho que tem motivo. Não sabe, né? Todas obesas? Nem todas, variável. A minha oncologia. Eu não entrei nesse percentual dele. Até hoje. A minha tá boa. Um ano de depois ela não pegou um paciente quase. Não pegou o quê? Ele está dizendo 65%, né? 75%. 75%. E a minha onco, por exemplo, disse que nunca conseguiu pegar uma com o nível correto de vitamina D. 100%. E que aí tem um grupo de médicos que realmente não pela comparação com a densitometria óssea. Então seria o certo, talvez até ver baixo dentro do kit, mas o certo seria ver o O Dr. Sérgio Loza, aquele errado, né? o Dr. Sérgio Loza, nutrólogo, que eu atendo no consultório com ele, né? E a gente estava discutindo esses dias, ele pegou um paciente de UTI com vitamina D7. Um cara na UTI há 12 dias, assim, imagina, vitamina D7. Aí trataram. Agora tá virando protocolo no Deus. Colocar a vitamina D, aferir a vitamina D. Fazer parte do bolsado. E aí eles, imagina 7. E tem a relação dela com força muscular também, né? Também, E o paciente acamado, imagina, uma UTI, né? Não, e tem o da Zaira que fala, né? Já tô falando um monte. Não falou nada. Você tá aqui, ó. O que é? Não, os benefícios ali, sinta todos. Uma das coisas assim, tem a ingestão, né, alimentar e tem o sol. Os dois são importantíssimos. Mas tu tem alguma pesquisa assim, onde um é mais priori que o outro? Sol. Isso daí tu repõe. 80% da absorção é do sol, 20% é da alimentação. Então por isso Muito faz a pouco vitamina D é alimento. muito diferente das outras, né? Muito pouco alimento com vitamina D. Muito pouco. O nosso salmão de hoje em dia não come mais plâncton, né? Que era o que tinha vitamina D. Eles são criados em Eles cativeiro. vão muito pela quantidade. A quantidade é o sol. Que fala isso. Não tem no alimento, não o sol consegue. também, né? Daí tem que suplementar. Aí tu suplementa. Eu não tenho alimento que tu vai viver dando óleo de fígado de bacalhau. Mas tem mais pra vender. Eu procurei pra vender. Horrível. Quando a criança. outro paciente também que é importante a gente estar atento é o paciente com doença renal, né? Que não faz aquela segunda hidroxilação lá do principal metabólico da vitamina D. Então esses pacientes renais que fazem paciente, eu digo até a suplementação em excesso, né? Mas os pacientes que fazem
hemodiálise, a posição de vitamina D direta, em função deles não produzirem o calcitriol, né? Que é o rim, não faz só aquela... no fígado. Só fica o fígado, exatamente. E cuidar muito também de diabetes tipo 2, né, gente? Né? Diabetes tipo 2 também. Já tem uma operação renal. Não tem no teu? Tem. Mas então não vai contar pra nós. Aqui falamos um grande potencial de risco para desenvolver, Ela é a tipo 1 e 2 diabetes, porque uma é autoimune. Para desenvolver. Para desenvolver 1 e 2. 1 e 2. Tem razão. Alguns. Só eu falando também. É que com essas doenças, ela é importante, a medicação dela propicia, né, essas doenças crônicas, mas para tratar ela exclusivamente, eu acho que não. Ela propicia, mas ela não trata exclusivamente as doenças. Não tem, Não, foi bem aquilo que a gente falou. Será que ela propicia ou ela é também a consequência da doença? Mas quando tu estuda o próprio, toda a fisiologia, toda a fisiopatologia da doença, aí tu vai ver se vai influenciar ou se ela vai causar. Ou se ela é consequência ou se ela é causa. Não tem como. Alguns pediatras estão prescrevendo para recém-nascido até o 6º mês vitamina D. Alguns, nem todos. Das minhas crianças, todos. Mas eu tô com duas amigas que o pediatra não prescreveu. Eu mandei elas questionarem. E a lei de tratamento materno, que não tem, né? Muita vitamina D, diferente das formas. Vitamina D, eu tô nas Leite crianças. materno, não, por isso que prescreve. E aqui tem uma preconização de suplementação de 2.000 unidades dia para bebês. É um monte, né? Muito. E aí diminui em 80% o risco de desenvolver diabetes tipo 1. Olha só, Não sei por quanto tempo, porque não fala essa dosagem alta. Porque assim, aí eu questiono também, porque se tu vai ter um cuidado da criança apanhar o sol, apanhar isso, por que suplementar? Por que suplementar? A não ser que tenha alguma deficiência, Mas que nem não tem, não existe. Talvez bebê internado. Talvez Paciente internado aqui não fala. Não, é que aí tem que pegar o artigo e ver, né? Por paciente internado é interessante, assim, falamos da camada. Imagina que o paciente internado é muito interessante. Tem que ter, né? Ele não vai pegar sonda. Não, inclusive eu tô agora, nós estamos com uma ideia de dar um hospital ao ar livre. Mas isso no Nordeste. Vai ter um botão assim na cama e fecha. Quando chover, que eu tomo banho. Aqui no Rio Grande do Sul não vai vingar, Mas eu acho que para as crianças hoje também tá difícil, porque as mães trabalham, os filhos vão trabalhar, o filho na escolinha no aniversário, é complicado. Não, mas as escolas infantis levam. Claro, principalmente os bebezinhos, bota tudo nos carrinhos e vai pra rua. Vai pra rua. No inverno fica mais difícil porque chove mais. Mas hoje em dia, como tu já não chove em qualquer época e faz frio em qualquer, mas o sol é esse aí, não? Um dado legal do metabolismo também é que a meia-vida dela é 3 semanas. Então, assim, por exemplo, esse cara que a gente feriu, que o Loza feriu a vitamina D dele, na UTI ele tinha 12 dias, a vitamina D era 7. Então faz 3 semanas que a vitamina D dele também é 7. Ele está internando 10 dias. Então ele já vinha com uma deficiência. A deficiência não foi só ali. Não. A meia-vida da proteína, essa de ligação, é 3 semanas. De 3 semanas. Bom, assim, ó, a gente quer fazer, eu acho que tem que ter acho que aquele médico que tu falou, porque o do Rodolfo não veio,
tentar conseguir o contato dele. Mas eu vejo com Para fazer, daí a gente faz o grupo desses que estão participando efetivamente, um bate-papo, levamos ele para jantar alguma coisa, ele é apetecível comigo. Qualquer coisa não conheço muito bem. vai ficar. Não, vê se ele toca no bate-papo. Para fazer o encerramento, eu acho que a gente tem que fazer assim, tipo, uma finalização no que nos toca, que seria a recomendação da fonte natural. Naquele programa que eu fui da IGUIAS, eu falei do resultado, eu falei dos resultados que nós tínhamos chegado, e também está no Face, está no Face, né? Ah, sim. Aliás, ela falou na entrevista do dia que eu te agradeci. Ela é muito boa, né? Ela era minha vizinha. Bem bom. Até eu pensei em a gente fazer uma discussão, conseguir uma mesa ou na TVE ou mesmo lá naquele que eu fui ontem. TV com mais. Levar não mais um vinho nosso assim ou fazer tipo um videozinho e aí na hora que alguém for dar entrevista apresentar, com essa nossa finalização da semana passada que vai continuar, né? Que é a que a gente está divulgando no Face, que é bater em cima e falar sempre na história do protetor solar, que é para usar naquele horário, né? Agora vem o horário de verão, das 10 às 16, o horário normal, usar o protetor das 9 às 15 anos. Seria das 11 agora? Não, das 10. Das 10. Das 10. Quer dizer que às 9 não. Até às 9 agora. No horário de verão. O horário de verão aumenta uma, né? Daí às 11, às 15. Depois, Só das 10. Mas é bater em cima disso aí, a gente tem que divulgar e bater bastante em cima disso. Porque ainda não. Só o nosso grupo que está pregando, mas de repente a gente pode fazer fazer um contato lá no Cristo, tem bastante reumato e traumato, né? Que o pessoal é tribom lá. De fazer um negócio com a Sociedade Rio Grandense de Traumatologia, a gente pode falar com o Rodolfo. E aí fazer tipo um videozinho, uma recomendação, fazer um vídeo, né, Val? Faz um videozinho quando a gente for aí tratar eles e fica nós. E tu pode aliar também a parte também do educador físico, né? Que é para as pessoas com osteoporose, que a gente tem um problema bem sério, que tu não pode diminuir demais o peso e não pode deixar aumentar, porque a musculatura segura a parte óssea. E ao mesmo tempo, sobrepeso atrapalha. Mas tu não tem que emagrecer demais, quem tem osteoporose, não pode. Daí é português mesmo. Uma pergunta, o protetor solar ele bloqueia? Bloqueia. Até uns pouquinhos bloqueia. O protetor solar não oferece só a vitamina D, para a proteção da pele, e aí o raio solar Não penetra. E até os fraquinhos, é dito na internet, qualquer um. Uns 15. 10, 16. Não é Ele penetra na pele, mas ele impede a fotoconversão da pré-vitamina D3 em Ele não vitamina deixa eu D3. ver, Ele penetra, né? O raio solar penetra, mas ele não consegue converter aquele processo em vitamina D3. A pré-vitamina D3, que é o D-hidrocolesterol da pele, para converter em vitamina D3. Não. Aí ele barra. E aí, engraçado isso, não precisa ser o 60, 70, qualquer um. Por que a tua pele ela só bronzeia e a pele não faz uma queimadura nem nada em relação ao raio solar? Porque ela não tem uma penetração. O raio solar não penetra na pele. Ela faz o rebote, volta, o raio solar não incide. Mas sabe, Tem uma outra relação, tem relação com a melanina.
Mas se eu passar protetor, eu fico da mesma cor que eu tô aqui. Dá uma raiva disso. É que você vai falar pra mim, não precisa, né? Se eu colocar o que eu não vou falar. Não, mas o bloqueador né? bloqueador tu passa, mas tu é muito branca, né, mulher? Tem que ser bloqueador. Tu quer? Eu faço protetor 5, 10, eu não faço. Eu não fica branco, porque nem branco, nem vermelho, nem nada. Ai, ele realmente protege. Você tem ou não? Por isso que eu tava lendo, inclusive. Tu não precisa passar. Tu é um fenômeno. É ótimo, então. Não tem nada de... Nunca li nada de sobre isso. Não. É mais o professor mesmo. No sol tu não consegue nada, não. A melanina também compete. A melanina também compete com essa E ela tem muito pouca melanina. Pois é, por isso que quando eu comecei Mas é que tu absorve mais rápido a vitamina D. Se ela não Porque a raça negra, por exemplo, tem mais dificuldade. Pra absorver a vitamina D, tu chega quase o dobro de tempo a gente precisa. São os que mais têm. Eu cuido muito. De manhã, exponho mesmo ao sol. Porque tu tem muita proteção, né? Melanina é uma E a natureza é perfeita. Ela compete exatamente por isso, para proteger. É verdade. Só que no caso aí tem esse outro lado. Vai te proteger do sol, né? Que tem na parte de paleontologia, não. Antropologia, uma parte muito interessante que vem assim do povo da África, quando ele sai da África, que ele vai perdendo a melanina. E a melanina, que precisa de colesterol. Quando quando o povo começou a sair da África, que ele começou a branquear, que aí o organismo é perfeito, tu já não tem tanto sol, lá na Europa tu não tem, tu não pode, porque senão tu não vai sobreviver. E o que ficou lá ficou mais preto, que a proteção, porque o sol da África ele também é tropical, né? E tem todo esse estudo antropológico de adaptação no corpo. que aí fala da melanina e fala da vitamina D. Eu não me lembro onde que eu li. Mas é muito legal na parte de antropologia. Aí eu adoro antropologia. Entende tudo. Tem mais deficiência nessa raça aí? De quê? De vitamina D. Sim, porque tu tem mais melanina. Inclusive nos exames até, as pessoas que eu observei, assim, né, no consultório. Sim, que curiosidade. Que interessante, né? Da raça negra. A mesma coisa hipertenso, a raça negra tem mais. Tem mais, E interessante também o estudo da anemia a falciforme, o porquê que é, sabe por quê? A gente tem antropologia, você não se lembra, tu não fez essa cadeira, era do básico. eu acho que não deu. Não, é para defender da malária. Tá? Então o que ela faz? A célula toma aquele formato e aí não ataca. Só que aí tem outro lado. Mas foi uma defesa do organismo. É muito. Não, Que legal. começa com a Não antropologia. lembrava disso aí também. Tinha um cara, um professor, marido da Nilza, que ele era sociólogo e ele era muito chegado na antropologia. Quando aquele cara começava a falar, eu parava. Você pode falar toda a aula. Fica a hora, né? Porque é muito bom. E aí ele fazia toda a ter uma ligação relação com a história. da alimentação desde o pré-histórico e da obesidade, que nós tinha que estudar muito isso. Que eu também, eu tive uma psicologia de nutrição muito forte, graças a Deus. E não porque a obesidade, né, que tu tem a tua parte genética, que é a mesma lá do Idade da Pedra, que tu tinha que comer, guardar, depositar gordura, porque tu ia ter grandes períodos de fome, que nem o urso, né?
parte eu acho sim uma loucura. Não, pegar um cara para falar disso, Que sabe, né? muito legal. História. Isso quer dizer que na árvore genealógica daquela pessoa ali, de repente, alguém teve Não, o negro ele é comum porque isso vem lá da África. Porque lá tem muitas doenças tropicais que atacam as células vermelhas. Então uma defesa é deixar em meia lua, que é a falciforme, para não ser atacada, porque tem menos superfície. Tá? E eu já tive paciente branco e é a característica da raça negra, porque a África, os povos todos começaram na África, e quando foi saindo foram branqueando, né? Por defesa do organismo. Então, eu tenho pacientes brancos com falciforme, que é uma coisa raríssima, mas na genética dele teve um negro. Para ter isso é porque teve. Não adianta que nem o Ronaldo Nazário. Eu sou branco porque não. Não é. A tua mãe pode ser mãe, mas também. Né? Então isso é uma coisa da... E a mesma coisa a história é essa do negro com a vitamina D. Eu acho que dentro daquelas... a gente colocou, tá no site, mas a gente vai atualizando e deixando melhor, esqueci o termo, mas acho que a outra coisa que nós temos que colocar é o cuidado da raça negra. Tem que salientar isso. Em função da vitamina D com a melanina. A melanina compete, então é isso, é o raio solar, tinha uma outra coisa. O envelhecimento também. Tá. Não, tinha uma outra coisa que era. Que diminui a absorção? Não. esses bloqueadores, de repente fica bem. Eram os bloqueadores, o sol, os bloqueadores. Agora a gente põe a raça negra, por causa da melanina. Vocês falaram outra coisa que tinha envelhecimento. Eu não me lembro de outra coisa.